Fala tu! Oi, meu nome é Lívia, sou Imersões Literárias. A gente está começando hoje o mês de março, reservado para a gente ler exclusivamente autoras, mulheres, autoras do gênero feminino, justamente comemorando o dia 8 de março. E a gente começa hoje com um livro que foi um achado dessas threads de Twitter de livros grátis para serem encontrados no Kindle. A autora é brasileira, é uma autora independente, Ariane Sampaio. A gente começa hoje com o livro 1 da série Resilience. Esse é o livro Músicas e Nova York. Não conheço a Ariane, é a primeira obra dela que eu leio. Então, se você quiser saber o que eu achei desse livro e por que eu estou trazendo justamente para o canal, puxa teu banco e bora vapear. Esse livro aqui não chego a dizer uma comédia romântica, apesar de haver passagens curiosas, pitorescas, engraçadas. Mas para mim ele se encaixa mais no gênero um misto de drama e comédia. Como têm sido os livros voltados para o público jovem adulto de hoje em dia, né? Ou então adolescente e jovem adulto. A história é a seguinte: você tem a protagonista que é brasileira, a Charlotte, curitibana. Acredito que a nacionalidade dessa protagonista não tenha sido à toa. Muito provavelmente a Ariane deve ser curitibana também. A Charlotte é uma menina que já tem seus 19 anos, está se aplicando para um monte de universidades, mas o sonho da vida dela era estudar jornalismo na NYU, ou seja, a Universidade de Nova York. A própria protagonista, por ser narradora em primeira pessoa, conta pra gente que o sonho de ir para a NYU é porque ela já queria mesmo fazer numa universidade de ponta seu curso de jornalismo, mas ela ficou encantada depois que viu o filme Para Todos os Garotos que Amei, o filme 3, né, Agora e para Sempre Lara Jean, que justamente a Lara Jean acaba indo a Nova York, conhecendo a NYU e se encanta, e aí vem o conflito lá da história dela com o Peter, se eles vão ficar na mesma universidade, se não vão. Foi aí que a Charlotte se apaixonou pela universidade. Ela faz tudo o que precisa, tira o visto, faz as provas que são necessárias, acaba sendo recebida pela NYU, viaja, chega lá, primeira semana, antes de começarem as aulas para ambientação, ela tá naquela coisa, né, embasbacada, olhando o prédio, acaba que esbarram com ela. Um rapaz dá um empurrão assim com o ombro, e ela cai no chão, as malas dela, todas as malas que ela traz ficam espalhadas pela rua, de frente para o prédio dos alunos, aquela coisa, e aí ela vê pela primeira vez o outro protagonista. Sim, essa história tem dois protagonistas, essa história tem dois personagens centrais, a Charlotte e o Ryan, americano, que tem um background bem pesado. A gente acaba que conhece logo no início da história os conflitos essenciais do Ryan, e a gente só vai começar a conhecer as questões essenciais da Charlotte do meio para o final, que é quando a narradora se permite contar pra gente o que aconteceu na vida dela. O Ryan é um cara amargurado por causa desse background que ele tem. Ele foi abandonado pelo pai depois que a mãe dele faleceu no parto, ele é deixado no orfanato, então ele cresce sem a presença desse pai, odiando o fato do pai tê-lo deixado lá, porque ele acaba se sentindo culpado da morte da mãe e tal. Mas isso tudo, óbvio, a Charlotte não sabe, ela só vai saber à medida que conviver com ele. Nesse mesmo momento, Ryan estende a mão para levantar, mas está com aquela carranca. Nesse mesmo momento, ela conhece o melhor amigo dele, que é o Luke. Um cara maravilhoso, todos os dois, a narradora diz que são lindos e lá. Aí ela finalmente eles chegam ao quarto, ela chega ao quarto dela e logo depois aparece a que vai ser a melhor amiga dela, a Ivory, ou Ivory.
melhor dizendo, deve ser Ivory mesmo, que é uma translocada, da pá virada, completamente diferente do jeitinho da Charlotte, que é toda certinha, não gosta de multidão, prefere ficar em casa, lendo seus livros, escrevendo. O sonho da vida da Charlotte é ser escritora, enquanto que os rapazes são estudantes de música. Eles têm mesmo, até mais o Luke, que o Ryan, na verdade, tem o sonho de viver de música, né? De viver com o trabalho deles. Eles tocam na noite para poder fazer um dinheiro, porque afinal de contas ali ninguém é rico e tal. E aí a história vai passando, eles vão se aproximando, o Ryan e a Charlotte, rola um clima e tal, um vai gostando do outro, mas existem algumas coisas que impedem com que eles fiquem juntos de forma plena. Uma dessas coisas são os fantasmas da vida do Ryan, que não o deixam ficar em paz. O tempo todo volta essa sensação de abandono e ele não quer deixar ninguém se envolver com os problemas da vida dele. A Charlotte também fica insegura, porque afinal de contas ela foi para os Estados Unidos para estudar, para fazer carreira. Quando é o Ryan falando, é em primeira pessoa, quando é a Charlotte falando, é em primeira pessoa também. Mas a mãe dela totalmente lhe dá apoio para que ela viva a vida, para que ela seja feliz, conheça novas pessoas, fique com quem ela quiser, bem para frentex, Dona Mariana. O pai do Ryan, o Anthony, vem de vez em quando querer entrar na vida do filho, fica buscando pelo filho, procurando uma reaproximação. Em algum momento, o Ryan vai conhecer a família do pai, vai descobrir que tem mais duas irmãs mais novas que ele, porque o pai se casou de novo. A Courtney, que é a madrasta dele, nos parece ser, de acordo com a descrição que ele faz, né? É porque ela aparece quando é ele falando. Parece ser uma pessoa maravilhosa, que cuida muito bem do pai, cuida muito bem das minhas irmãs. Ele tem uma irmã que tem quase ali a idade aproximada da Charlotte, a Mandy, e tem uma irmã recém-nascida, a Emma, que acaba se tornando a paixão da vida do Ryan. Só que aí o conflito, os problemas do passado, ele tem muita dificuldade de perdoar. Quem o ajuda a dar essas aproximações com o pai é a Charlotte, então acaba que ela se torna uma pessoa muito importante para ele também por isso, se dispondo a ajudá-lo, a escutá-lo. Ela também tem nele um apoio para as coisas que ela quer fazer, porque à medida que eles vão se aproximando e o Ryan vai se apaixonando, ele vai ficando com os braços arriados para ela. Só que existe uma outra pessoa que deixa o casal abalado, que é a Natalie, ex-namorada do Ryan. O namoro deles dois havia terminado há bastante tempo, mas não de uma forma que fosse culpa dela. Ele deixa bem claro que quem terminou o namoro entre ele e a Natalie foi ele mesmo por causa dos problemas dele, porque ele teve um tempo muito mal. E aí ela volta. Nisso que ela volta, eles já tinha acontecido um negocinho que os afastou, e aí para Charlotte, bom, se ela tá voltando é porque eles vão reatar, aí ela se afasta. E aí fica nesse rame-rame, a verdade é essa, fica nesse rame-rame entre eles, que não sabe se vai, eu tô te dando espaço, o tempo todo fica dando espaço, eu sou uma pessoa impaciente, então, nossa, meu Deus, não sai disso. Enfim, como eu falei, é uma trilogia. Resilience é a banda que os meninos vão montar, o Luke, o Ryan e o baterista, que vai ser o Sam. Acaba que ele se torna meio que um ficante da irmã dele, da Mandy, da irmã do Ryan, né? E eles vão montar uma banda, e essa banda vai ser, no primeiro momento, desacreditada e tal, mas depois eles conseguem alguma notoriedade. Os outros dois livros, no dia de hoje que eu estou fazendo esse vídeo, estão para ser comprados. Se você tiver o Kindle Unlimited, lê de graça, mas o preço é tão baratinho, gente. Menos de R$5 cada livro. Pelo que ela nos conta, a Ariane nos conta nas notas finais aqui do livro, eles são uma continuação porque tem os mesmos personagens, mas as histórias são diferentes. Eles podem ser lidos independentemente, separadamente, porque cada livro vai focar num casal. Livros, Música em Nova York vai focar na Charlotte e no Ryan.
O segundo livro, que é a primeira canção, vai focar na Ivory e no Luke. E o último livro, a última canção, vai focar na Mandy e no Sam. Então, ela vai contar, vai destacar esses personagens e transformá-los em personagens centrais em cada uma das histórias, em cada um dos livros. Pontos positivos. A história é leve, apesar de ter seus dramas. Que eu não comentei várias coisas para não ficar dando spoiler, para vocês irem buscar. É divertida. Deu para ler numa sentada, antes de dormir acabei, bem bacana. Pontos negativos. Há alguns gaps, temporais principalmente, que ficou faltando um pouco de verossimilhança. A gente tem falado sobre isso aqui no nosso projeto de leitura. E me pareceu justamente isso. Talvez seja a primeira incursão da autora em textos assim mais longos, ficaram faltando alguns gaps, algumas inverdades, vamos dizer assim, não correspondências com a realidade. Mas no todo, Livros, Música e Nova York, da Ariane Sampaio, é um livro muito fofinho, recomendo. Acredito que ela continue, né? Porque o último livro que ela lançou foi agora, esse ano, 2022, esse aqui é de 2021, do ano passado. E faço votos para que ela tenha muito, muito sucesso, muita gente conheça os livros dela. Vou ficando por aqui então com a minha indicação. Você viu que eu falei rapidinho. A gente vai falar de mais livros cujas autoras são do gênero feminino nesse mês. E eu te convido a vir ao próximo vídeo, onde eu te trago uma nova história para contar. Um beijo. Tchau.